Alô? Graças a paz, queridos. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te somos muito gratos pela tua obra consumada através de Jesus Cristo. Obra de regeneração, obra de salvação, obra de novo nascimento, operado pela graça manifesta através de Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós que não éramos povo, nós que não éramos filhos, nós que não éramos nada, hoje nós somos filhos, filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo, fomos criados para boas obras, fomos criados para andarmos em comunhão uns com os outros, nos amando uns aos outros. E por isso nós te somos gratos. Pai, em nome de Jesus, agora que eu vou falar a tua palavra, que sejas tu a falar e não eu, Senhor, através do teu Espírito Santo. Ninguém veio aqui para me ouvir. Todos nós viemos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. E todas as mentes estão libertas. Nenhuma interferência satânica. Está proibido toda interferência satânica neste lugar. Está proibido toda interferência na mente dos nossos irmãos, para que todos nós possamos ouvir a tua palavra e sair daqui salvos, libertos e transformados pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diz comigo? Amém. Diz o quê? Amém. Diz o quê? Amém. Amém. Glória a Deus. Como vocês estão? 2 Timóteo 2,15 diz o quê? Vamos dizer juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus e que maneja bem o quê? O que é que você tem que manejar bem? E como é que você tem que se apresentar? Como você tem que se apresentar? Que texto maravilhoso, não? Nós temos que nos apresentar aprovado e sermos manejadores com aptidão, com excelência da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Que nós, ao decorarmos esses textos, não seja só ocupar a mente, mas ocupe o nosso coração também. E a cada dia, eu e você, nós nos apresentemos aprovados, como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Nós, nos últimos meses, fevereiro, março, abril, nós estamos estudando a palavra de Deus e o tema central, o foco central dessas pregações tem sido a unidade e o amor, principalmente o amor fraternal, o amor entre os irmãos. E hoje eu quero continuar nesta tônica, eu quero continuar nesta temática, mas eu quero abordar um assunto que tem tudo a ver com isso e nós precisamos compreender, porque senão, qual é a necessidade que eu tenho de andar, de amar o Leandro? Qual a necessidade que eu tenho de andar em unidade com ele? Eu preciso compreender isso. Sabe por que eu tenho que amar o Leandro? Sabe por que eu tenho que andar em unidade com ele? Porque eu faço parte da igreja. Você faz parte da igreja. Diga, eu faço parte da igreja. Diga com mais força, eu faço parte da igreja. E o tema desta lição é discernindo o corpo de Cristo. É uma lição dividida em duas partes. Hoje eu vou começar com a primeira, que é a importância da igreja. Você entender o que é igreja. E isso é muito importante, por quê? Porque esta palavra igreja ela é muito usada. Nós temos uma igreja aqui desse lado,
Se você atravessar a rua, tem uma outra igreja ali daquele lado. Nesta igreja, os santos ficam nos bancos. Naquela, ficam nas paredes. Tem diferença. Então, hoje, esse nome igreja, ele é utilizado em muitos lugares. Mas nós precisamos compreender de fato o que é igreja e a importância da igreja na terra. Você tem que entender que se a igreja for tirada da terra, isto aqui apodrece de um minuto para o outro. Ainda só existe mundo e nem tudo foi destruído por causa da presença da igreja nesta terra. Então nós precisamos compreender a importância desta igreja. Você precisa compreender a importância da pessoa que está ao seu lado. Ela não é a igreja, mas ela faz parte da igreja. O eu não sou igreja, mas nós somos igreja. E por que isso é importante dizer? Porque muitas pessoas acham, eu sou a igreja, eu posso ficar em casa. Não, não pode não. Não pode. Por que não pode? Porque se eu ficar em casa é como uma brasa tirada de uma fogueira. Ela vai ficar acesa durante um tempo, ela vai emanar calor, ela vai queimar. Mas com o tempo vai se apagar. E a única maneira dessa brasa ficar quente é ela se estiver no meio do... A única maneira de você permanecer vivo, de você permanecer quente, de você permanecer cheio, é se você estiver no meio do corpo de Cristo. Se você estiver inserido no corpo de Cristo. Se você estiver inserido na igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Escolhe uma só, não precisa ficar aí para lá e para cá, não. Você viu? Esta pessoa junto com você é a igreja. Esta pessoa junto com você. Nunca diga, eu sou a igreja. Diga sempre, nós somos a igreja. Diga comigo, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Isso é muito importante você compreender. É muito importante você compreender isso. Que você tenha total compreensão desta palavra. Eu não sou igreja, mas nós somos igreja. E é aí que nós entendemos a necessidade que nós temos de andar em unidade, sermos um só, e de nós andarmos em amor, e este amor extravasar entre nós. O amor fraternal, o amor entre os irmãos. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado. E chega. Você sabe que você vai morar no céu com ela, né? Faço votos que sim. Estou fazendo votos que ela vá também, né? Eu sei que eu vou. Faço votos que ela vá. Agora, não espere querer acostumar com ela lá. Você tem que acostumar com ela aqui. É aqui que você tem que acostumar. É aqui que você tem que aprender a conviver com ela. Enquanto nós estamos aqui, nós também temos que conviver com os defeitos dela. Lá não vai ter defeitos. Aqui, por enquanto, ainda tem. Lá não vai ter. Mas, apesar de tudo isso, e de nós sermos extremamente diferentes uns dos outros, de nós sermos educação diferente, comportamentos diferentes, criação diferente, somos totalmente diferentes. Um veio da Bahia, o outro veio do Ceará, o outro veio do Amazonas, o outro veio de Minas Gerais, o outro veio do Rio de Janeiro, o outro veio do estrangeiro. Um gosta de comer de uma maneira, outro gosta de comer de outra maneira. Um gosta de dormir assim, o outro gosta de dormir assado. Apesar das nossas diferenças, esta que é a beleza. Na igreja, nós somos um. Eu pastoreei durante muitos anos uma igreja, uma grande igreja em Angola. E Angola viveu em guerra durante 30 anos. Vocês não sabem o que é viver em guerra. É algo terrível. 2 partidos políticos, um guerreando contra o outro com armas. E na igreja, no congresso, nas ruas, nos quartéis, todo mundo com arma em punho para atacar um ao outro. Chegava na igreja, um olhava para o outro e dizia, eu sou um com você no amor do nosso Pai. É verdade. A igreja era o único lugar onde esses dois lados se reuniam e eram irmãos de verdade. Um defendendo o outro, um protegendo o outro. Caía por terra toda a barreira política. Eles saíam de lá
Graças e paz, tchau, até para a semana, e ia para o parlamento, lá brigava de novo. Mas na igreja eram um. Durante a semana, nos cultos, nas casas, um só. É assim que funciona. A palavra de Deus, para nós entendermos um pouco melhor, ela nos dá algumas bases da igreja. Nós temos algumas bases, e uma das bases principais é esta aqui. A palavra de Deus diz, em Mateus 16, 17 a 19. Há uma declaração poderosíssima do discípulo ainda na altura, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo com toda a força. Tu és o Cristo, o Filho, com mais força ainda. Esta foi a declaração de Pedro. Agora veja a declaração de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vamos dizer esse texto juntos, todos juntos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O primeiro fundamento da igreja, estabelecido e é o fundamento principal, a pedra principal de esquina, é que a igreja está edificada sobre Cristo. Diga comigo, a igreja. Marcelo, se você puder colocar um pouquinho mais alto aqui, pelo menos para mim aqui atrás. A igreja está edificada sobre esta pedra. Dizem que esta pedra é Pedro. Mentira. Nunca foi. Esta pedra é Cristo. Que pedra é esta? A declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo. A igreja foi construída sobre Jesus Cristo. E ele disse que foi dado poder à igreja para concordar e discordar, ligar e desligar. Guarde isso. Poder para concordar e discordar, ligar e desligar. O segundo princípio está em João, capítulo 1, versículo 1, oh misericórdia, mãozinha boba. João 1, versículo 11 até o versículo 13. Diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber, quem? Aos que creem no seu nome. A quem foi dado o direito de ser filho de Deus? Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O primeiro princípio que nós vemos é: a igreja está edificada sobre Cristo. Ponto. É indiscutível. Segundo fundamento que a igreja tem, ela é composta de filhos. A igreja é composta de filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Que não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Você é filho porque Deus estabeleceu que você é filho, não por merecimento. Não é merecimento nosso, é graça isto.
Então a igreja, ela está fundamentada sobre Jesus Cristo e ela é construída. Os tijolos que compõem essa parede desta igreja são os filhos de Deus. Então diga comigo, eu sou filho de Deus. Mais força, eu sou, com mais convicção, filho de Deus. Terceiro princípio importantíssimo, segundo aos Coríntios 2, 14 a 16, diz o seguinte: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Quando eu leio este texto, eu acho ele impressionante. Porque a palavra, ela diz o seguinte: olha só, igreja está edificada sobre Jesus, é composta de filhos que sempre triunfam em Cristo. Sempre vence. Os filhos de Deus não perdem nunca, nós sempre vencemos. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação, ainda que venha uma leve, e essa leve, eu acho interessante quando Paulo fala isso, leve e momentânea tribulação. Olha as pauladas que Paulo levava, olha as situações que Paulo vivia, e ele dizia, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ainda que nós tenhamos uma leve e momentânea tribulação, a palavra de Deus nos diz que Ele nos faz triunfar em Cristo. E em nós, em todo lugar, através de nós, através dos filhos, edificados em Jesus Cristo, em todo lugar, nós exalamos o perfume de Cristo. Que aroma delicioso, não? Nós chegamos aqui e sentimos o bom perfume de Cristo. E é por isso que nós percebemos, há uma pergunta hoje em dia, com essa movimentação política, né, progressista, conservador e tal, e muita gente fala nas redes sociais, nas reportagens, por que a igreja é odiada? Por que os cristãos são odiados? Por que são perseguidos? Por causa disso aqui. Por causa dessa definição de 2 Coríntios. Olha o que ele diz. Para os que se salvam, nós somos o bom cheiro de Cristo. Mas para os que se perdem, nós somos cheiro de morte. Por isso que quando você chega num lugar, ou você impacta, e as pessoas abrem um sorriso para você, ou elas fecham a cara, ou elas ficam bravas, ou elas ficam nervosas. Você nunca reparou quando você entra num ambiente que está cheio, e tem gente que reage de uma maneira, tem gente que reage de outra, por causa do quê? Por causa do perfume que você exala. Por causa do cheiro de Cristo que está em você. Olha só, para uns você exala cheiro de vida. Então a pessoa se alegra, por quê? Porque ela está olhando alguém que é vivo como ela. E ela se alegra por isso. Mas para outros, a tua vida incomoda. Por quê? Porque ela está morta. Está morta em seus delitos e pecados. Isso é igreja. A igreja exala o perfume de Cristo em todo lugar, em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, meus queridos. Então, posto isto, nós entendemos. Sérgio, você pode abrir aqui para mim, por favor? Nós entendemos. Sente, Paulo. Nós entendemos que, diga comigo, a igreja está construída sobre Cristo. Nossa, vocês tomaram café hoje de manhã? Estão cansados, dormiram bem? Está tudo bem por aí? Tudo disposto para ouvir a palavra? Falar um pouquinho? Que assim quando você fala, você acorda também, né? Está assim tudo. Então diga comigo, a igreja está construída sobre Cristo. Sempre domina, sempre vence, sempre prevalece. A igreja é formada por filhos
exala perfume para a vida e para a morte, está para a defesa do Evangelho, é a noiva do Cordeiro, é santa e perfeita, é una e indivisível, está santificada na verdade, detém a glória de Jesus, tem poder para ligar e desligar, tem poder para concordar e discordar. Tudo isso é a igreja. Tudo isso é a igreja. É por isso que você tem que dar valor a isso. Pode falar. A igreja, ela é tudo isso que você acabou de falar. E só a igreja, somente a igreja tem poder para isso. Dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para o céu. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, deixou a sua palavra e deixou a gente aqui para cumprir o seu mandamento, para cumprir a sua palavra. É por isso que nós precisamos entender a importância de amarmos uns aos outros, de sermos um com os outros, de sermos uns com os outros. E não permitir em hipótese alguma conversas atravessadas, disques, dissensões, conversas fiadas. Não podemos permitir essas coisas. Esse foi o caminho de Satanás lá no inferno, lá no céu. Foi o caminho de Lúcifer. Com conversas fiadas, ele acabou enganando 1/3 do céu. Ele acabou provocando rebelião. Então nós não podemos permitir isso. Por quê? Porque se nós permitirmos isso, quem enfraquece? A igreja. Quem enfraquece? A igreja que enfraquece, perde as suas forças. Agora, vamos continuar. O que é a igreja? O que é a igreja? E é muito importante nós compreendermos isso, porque como eu falei no começo, muita coisa hoje é chamada de igreja. Há muito ajuntamento por aí chamado de igreja. Mas será que é igreja de verdade? Será que faz parte do corpo de Cristo? Será que faz parte? Será que nós podemos ter comunhão porque é chamado igreja? Então nós estamos vendo as características da verdadeira igreja, o que a igreja tem. E se nós encontrarmos essas características nos ajuntamentos dos irmãos, então ali é igreja. Mas se nós não encontrarmos, não é igreja. Apesar de ter um nome. Então, o que é a igreja? A igreja é a manifestação da graça de Deus. Diga comigo, manifestação da graça de Deus. A igreja é a expressão do amor de Deus. Diga comigo, expressão do amor de Deus. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. É o templo do Espírito Santo. É a família de Deus. É a embaixada do reino de Deus. É o exército de Deus. É o sal da terra e a luz do mundo. É a instituição mais poderosa na face da terra. Não existe outra instituição tão poderosa quanto a igreja. Os reinos deste mundo, eles se abalam diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos anos, há quantos séculos a igreja tem sido perseguida? Quantas vezes tentaram dizimar a igreja? Conseguiu? Todas as vezes que tentam acabar com a igreja se fortalece cada vez mais. Ela multiplica. Nós vemos países como China, Coreia do Norte, Arábia Saudita e etc. A igreja cresce vertiginosamente. Ontem eu estava vendo um vídeo pequenininho de missões portas abertas. E eles mantêm rádios que transmitem para a Coreia do Norte. Olha que coisa mais linda. Não pode ir lá pregar o evangelho, mas todo mundo tem um radinho em casa. E as pessoas ouvem a pregação do evangelho. E era o testemunho de uma mocinha, aí com seus 18, 19 anos, que ela queria
procurar alguma coisa no rádio, porque o pai dela procurava aonde tinha comida, para ir poder pegar comida. E ele procurava isso no rádio, e um dia ela pegou o radinho escondido do pai, e procurando alguma coisa para ela se entreter, ela ouviu falar de um assunto que ela nunca tinha ouvido falar, Jesus Cristo. E ali aquela menina foi transformada pela pregação naquele rádio. Olha que coisa poderosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa. Não existe barreiras. Não existe barreiras para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela cresce mesmo em meio a toda e qualquer perseguição. É por isso que a gente não tem que temer absolutamente nada, nenhum tipo de perseguição. Por quê? Porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nós estamos edificados na rocha que é Jesus Cristo. Então nós não precisamos temer. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não tem que temer. Você está firmado em Cristo. Amém? Diga, eu estou firmado em Jesus Cristo. Tenha isso no seu coração gravado. Você faz parte da igreja e por isso você está firmado em Jesus Cristo. Você percebe, queridos, com isso tudo que nós já vimos, a necessidade que você tem de honrar esta pessoa que está ao seu lado? Você percebe a importância que você tem de não só honrar, mas amar de todo o seu coração essa pessoa que está do seu lado? Porque junto com ela você é imbatível, você é invencível. Quando você é um com esta pessoa, você jamais é derrotado. Será que você não percebe isso? É óbvio que nós não podemos nos relacionar com todas as pessoas, é impossível. Mas nós escolhemos alguns com quem nós temos laços estreitos. O próprio Jesus nos ensinou isso. Ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 com quem ele se relacionava mais, e tinha um que era o discípulo amado. É óbvio que nós não podemos ter comunhão com todos dentro da igreja. Não dá. É muita gente. Mas nós temos alguns em quem nós nos espelhamos, nós temos alguns em quem nós nos damos bem, e junto nós oramos, junto nós comemos, junto nós passamos a vida, procuramos estar fortalecendo um ao outro, e nos momentos de embate, nos momentos difíceis, nós nunca estamos sozinhos, e por nunca estarmos sozinhos, nós somos imbatíveis, nós somos invencíveis. Amém, queridos? Por que essa palavra igreja, ela é tão usada? Por que hoje em dia, a gente nunca ouviu falar tanto em igreja como hoje em dia? Qualquer esquina, você tem igreja. Igreja disso, igreja daquilo. Qual é a origem dessa palavra? Igreja vem do grego, eklesis, que quer dizer o quê? Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum ajuntamento público. Também era assembleia do povo reunido em lugar público com o fim de deliberar, com o fim de discutir, com o fim de, não é discussão de briga, é no fim de ponderar sobre algum assunto, de pensar sobre algum assunto. Assembleia dos israelitas, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso num tumulto. Igreja antigamente era uma palavra comum, qualquer reunião partidária era igreja. A igreja está reunida. Qualquer reunião de pessoas era uma igreja, era um ajuntamento de pessoas. Pastor Nilo lembrou bem, por isso que Jesus diz, a minha igreja, o meu ajuntamento, o meu povo. Porque há diferença. Nem tudo o que nós vemos, nem todo ajuntamento é igreja de fato. Por quê? Porque igreja quer dizer exatamente isso, ajuntamento. Então, onde há um ajuntamento, a pessoa coloca a igreja subindo com Jesus. Igreja Jesus é lindo. Igreja Jesus é mais doce do que rapadura com mel. Tem tudo isso por aí. Qualquer ajuntamento desse
recebe o nome de igreja. Mas, depois que Jesus instituiu a sua igreja, e ele diz a minha igreja, este nome, igreja, eclésia, passou a ser um termo mais santificado. Aí já não é mais um ajuntamento qualquer. Não é um ajuntamento de pessoas quaisquer para deliberar sobre qualquer assunto. Aí a igreja já assumiu um outro cunho. Aí esta palavra, ela já assumiu um sentido cristão. Ou seja, ela passou a ser Assembleia dos Cristãos. Ajuntamento dos cristãos. O que quer dizer cristão? Seguidor de Cristo. Diga, eu sou cristão. Eu sou seguidor de Cristo. E veja bem, essa é outra palavra que ficou comum. Cristão. Você é cristão? Sou. Mas cristão por quê? Por religiosidade. Porque pertence às religiões que se diz cristãs. Mas cristão na acepção da palavra quer dizer seguidor, discípulo, imitador de Jesus Cristo. Isso que é um cristão verdadeiro. Então, a igreja passou a ser o grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros com amor e com ordem. Isto é extremamente importante. A igreja de Jesus Cristo, todas as vezes que ela se reúne, é com amor e com ordem. Paulo deixou bem estipulado como deve ser o culto cristão. Está muito estipulado e nós precisamos ser obedientes ao que diz a palavra de Deus. Esse ajuntamento é feito com amor e com ordem. Então, quando nós vemos um ajuntamento que se diz cristãos, que se diz igreja, mas não há ordem e não há amor, ali então não é o quê? Não é igreja. Não é igreja, pode ser um ajuntamento de pessoas, mas não é igreja. E o que mais? São aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila e etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. São aqueles que estão juntos num determinado lugar e que formam um só corpo. Ou seja, estão ligados em amor e em unidade. Estão ligados em amor e em unidade. E o que também é a igreja? É a totalidade das pessoas salvas em todo o tempo. A igreja não começou agora, a igreja começou com Jesus Cristo. E todos os milhões e milhões e milhões de pessoas que nasceram de novo nesse período de 2000 e tantos anos, fazem parte da igreja de Cristo. Hebreus fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantos vieram antes de nós? Eu pergunto a você, será que nós temos o direito de desistir em algum momento, com tanta história que nós conhecemos dos nossos antepassados? Nós muitas vezes falamos de lutas, de provações, mas, queridos, a realidade é uma só. As nossas provações e as nossas lutas perto dos nossos santos do passado, não é nada, é brincadeira. É mais reclamação do que propriamente luta. Os nossos irmãos do passado passaram por tantas coisas. Irmãos queimados na fogueira. Quantas coisas aconteceram. Efésios 3:21 diz assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Quantos milhões de irmãos passaram? Nós lemos algumas histórias através da palavra de Deus ali das epístolas, livro de Atos. Nós lemos algumas histórias escritas em livros dos nossos irmãos e nós vemos o que eles passaram, queimados na fogueira vivo. Você imagina você colocado numa fogueira
vivo, sentir o teu couro ser queimado, o teu corpo ser queimado, pois muitos dos nossos irmãos passaram por isso. Igreja é um organismo vivo, composto por todos aqueles que reconhecem e têm Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. Todos que têm um só Senhor, diga comigo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, creem num só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E esses andam numa decisão, que é crer, amar e perdoar. Né, Nilo? Esta é a maior decisão que nós temos que tomar. Diga comigo, crer, amar e perdoar. Olha para a pessoa do seu lado aí, você tem que crer, amar e perdoar. Não é sentimento. Eu sinto, é decisão. Diga comigo, é decisão. Igreja é isso. A igreja, ela é um ajuntamento de pessoas que vivem sobre estas bases. E crer, amar e perdoar não é um conselho, é uma ordem. Nem necessidade, minha irmã, é uma ordem. Nós temos que obedecer. E essa obediência não é por sentir, é por decisão. Eu decido obedecer. Quando alguém chegar perto de você e vier falar, o Nilo, isso. Opa, vamos cá, vem aqui. Você já falou com o Nilo? Eu não. Então vamos lá. Nilo, nosso irmão aqui está falando isso, que você fez isso. É verdade? Estou sabendo de nada. Então vamos sentar e vamos conversar. Irmão, de onde é que você tirou isso? Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Pastor Sérgio, pastor Nilo, sabe pastor Nilo? Fez isso. Pastor Sérgio não vai falar com o pastor Nilo. Vai chegar para o pastor Francisco e diz, pastor Francisco, eu fiquei sabendo que o pastor Nilo fez isso. O pastor Francisco vai ao outro pastor Francisco e diz, eu fiquei sabendo que o pastor Nilo fez isso e eu fiquei sabendo disso através do pastor Sérgio. O pastor Francisco vai dizer, olha, eu fiquei sabendo que o pastor fez isso, porque o Serginho falou, o Francisco falou, e o outro Francisco também falou. Então, se todos eles falaram, é verdade. É verdade. E aí o que acontece? A desgraça. Pior do que fofoca. Está feito. Se nós entendermos que igreja é algo extremamente importante, fundamentada em Jesus Cristo, que é composta de filhos de Deus, e que é o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam como para os que se perdem, como é que nós temos que andar, queridos, uns com os outros, em relação a uns aos outros? Porque o mundo está olhando para nós. Você pode pregar o que você quiser. Tuas palavras podem ser extremamente bonitas, mas se tua vida não for, tua pregação não vale nada. A minha pregação não vale nada. Se eu não crer na palavra de Deus, se eu não amar e eu não perdoar, a igreja jamais será a instituição mais forte na face da terra. Nós vamos ser vencidos. Você quer ser vencido? Você quer ser derrotado? Eu não quero. Já basta as bobagens que a gente faz, que provocam uma vergonha terrível. Você já viu o quanto o pecado provoca vergonha? E pecado não tem tamanho, a desgraça é isso. É que pode ser pequenininho ou grandão, é pecado na mesma e provoca uma vergonha que não é brincadeira. Às vezes eu fico pensando um pouquinho na graça de Deus por mim. Falei, Senhor, que vergonha. Que vergonha, como é que eu pude ter a coragem de fazer isso? Como eu pude ter a coragem de pecar diante de um Deus tão santo? Que habita dentro de mim, Norina, habita dentro de você. Somos moradas de Deus.
Como que eu, sendo morada de Deus, eu tenho condições de chegar e falar mal da minha irmã, que é morada de Deus também? Como pode? Como pode eu ser morada de Deus e falar mal do meu pastor, das decisões do meu pastor? Como pode? E aí? Como é que faz? Olha só, a igreja, ela é a instituição mais poderosa na face da terra. Guarda isso. Ninguém consegue prevalecer contra ela. Mas para que nós sejamos vitoriosos como igreja, nós temos que entender o que é igreja. Se nós não entendermos isso, nós seremos derrotados logo à partida. Logo no início. É um jogo vencido. Nós temos que entender o seguinte. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um caráter que é isso nós temos que entender bem. Cristo, Ele é o Salvador, único de todos os homens. E a igreja é o seu corpo na terra para dar continuidade à sua grande comissão. Jesus, se ficasse aqui, como homem seria limitado. Apesar dele ser 100% homem, 100% Deus, mas ele tinha limitações. E então ele foi embora e deixou a sua igreja com uma grande comissão. E o apóstolo Pedro falou em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela recebe um caráter universal. O que é isso? Que se estende a tudo e a todos. Ela é universal porque ela se estende a tudo e a todos. Não faz acepção de pessoas. E por que ela é apostólica? Porque na diversidade própria de cada cultura, há a unidade na palavra e no Espírito. Uma coisa que nós temos que compreender é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é universal, ela engloba a tudo, a todos, e ela é apostólica, porque ela está firmada sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas, e ela não faz acepção de pessoas, ela respeita cada cultura. O ano passado eu e o pastor Sérgio fomos para Portugal. Portugal é um país irmão, falamos praticamente a mesma língua. Eu digo praticamente porque tem muitos termos que eles falam lá que nós não falamos aqui. E eu disse para o Sérgio, olha Sérgio, quando nós chegarmos lá, esquece algumas coisas que nós temos lá do Brasil. Não vá querer procurar neles aqui que você não vai encontrar. E vai encontrar outras coisas que nós não temos lá. Mas somos irmãos na mesma. Pastor Nilo foi para os Estados Unidos e deve ter visto muitas diferenças. E são irmãos na mesma. Eu fui para a África e vi muitas diferenças. Mas são irmãos na mesma e tremendamente fervorosos. Então, o Evangelho, a igreja, ela acaba, apesar de ter princípios rígidos, que não são alterados, a igreja acaba respeitando a cultura de cada localidade. É por isso que quando se estuda missões, tem a matéria de missões transculturais. Por quê? Porque se a gente quiser chegar num lugar e já querer mudar a cultura daquele lugar, nós vamos ter problemas. Nós vamos ser mal vistos, nós vamos ser expulsos. A porta fecha, exatamente. Você chega nesses lugares, você tem que comer o que eles comem. E é difícil. Tem um pastor amigo meu que foi entre os índios. Ele vive na França. E ele é de Manaus. E quando ele se converteu, durante um tempo ele ficou entre os índios. Sabe qual era o prato
especial que servia na aldeia? Comida mastigada. O índio mastigava, convidava o Leandro para almoçar. O índio mastigava a comida e dava para o Leandro comer, porque era o prato mais importante da aldeia. E o Leandro tem que comer. E o Leandro tem que comer. E se fizer cara de nojinho, sai de lá. Não prega. Não prega. Você tem que respeitar o costume. Você imagina quanto eu e o Leandro emagreceria nesse lugar? Rapaz. Quer comer? Não, eu estou fazendo jejum. 40 dias e noite de jejum. Só água. E o pior é que a água muitas vezes é contaminada. Não dá para beber. Água marrom. Você separa o bichinho e bebe do outro lado. As culturas são respeitadas. Vocês pensam que é fácil, irmãos? Não é não. Ah, mas isso é lá na África. É? Vai aqui fazer algumas visitas aqui. Sertão do Nordeste. Aqui mesmo em São Paulo. Nós temos aquela célebre história da xicrinha. Né, da chávena, da xicrinha quebrada no cantinho. E o pastor lá fazendo a visita e tal, serviram o café e ele foi direto no quebradinho porque pensou, ninguém vai tomar café aqui no quebradinho, né? E a dona da casa viu, olha, o senhor também gosta do quebradinho, aqui em casa todo mundo só toma café nesse quebradinho. É, meu amigo, vocês pensam que é fácil? A igreja, ela respeita todas estas coisas. Impressionante, não? Agora, veja. Muitas pessoas dizem que Jesus Cristo, o pastor já falou isso aqui muitas vezes. Aqui na terra, ele era somente 100% homem. Mentira. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele viveu aqui porque ele não nasceu da semente de pecado, ele nasceu da semente do Espírito. Mas ele viveu aqui como eu e você, sujeito às mesmas intempéries, às mesmas coisas. Ele se esvaziou, como diz Filipenses, de si mesmo. Se esvaziou da sua glória. E ele viveu como eu e você, mesmo sendo Deus. Tanto é que muitas vezes, quando os discípulos disseram para ele, Senhor, você quer que a gente ore e que venha aí um exército dos céus? Vocês não sabem nada. Se eu pedisse, meu pai mandava aí. Era rapidinho. Já era, estava todo mundo morto. Não, vocês não entendem o que eu vim fazer aqui. Ele era 100% homem, 100% Deus. Viveu entre os homens, morreu, ressuscitou, ascendeu os céus e prometeu que voltaria outra vez. Você crê nisso? Você crê que ele vai voltar? Você está à espera da sua volta? Amém? Agora, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja que está infiltrada nesta terra? Na realidade, a igreja, ela é um exército infiltrado nessa terra. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui infiltrados. Nós não representamos esta terra. Nós representamos a glória. Nós somos embaixadores da glória. Esse lugar aqui, onde a igreja se reúne, não é a totalidade da igreja, mas uma parte, é lugar santo. Por causa de quê? Por causa do local, do prédio? Não, por nossa causa. Quando nós vamos embora, o pastor Dirceu sempre dizia isso na Rua 2, quando nós vamos embora, isso aqui vira um depósito de banana. E quando a igreja saiu de lá, virou mesmo um depósito de banana. O dia que a igreja sair daqui, vira um depósito de banana, se puder. Quanta gente já quis fazer isso aqui, depósito de banana? Pagando bom dinheiro. Mas enquanto a igreja está aqui, este lugar é santo. Diga comigo, enquanto a igreja está aqui, esse lugar é santo. E por que esse lugar é santo? Porque aqui está a reunião dos santos do Senhor Jesus Cristo. E onde os santos estão, o lugar onde eles estão se torna santo também. Da mesma maneira que você entra numa cozinha, se está fritando sardinha, você sai com cheiro de sardinha,
E não tem hipótese. Você pode usar o perfume francês melhor de todos, você vai sair cheirando sardinha. Quando você entra num lugar, você impregna naquele lugar com o seu cheiro. É assim que é. A missão da igreja é levar esta palavra. Horas, é isto que diz a palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a bateria esgotar. Até a gente orar de novo. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos orar, fica conosco, Senhor. Nós precisamos cantar, fica conosco, Senhor. Nós precisamos dizer, fica conosco, Senhor. Quem é que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Quem está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você precisa pedir? Não, Ele está. Ele está. Ele está em nosso meio, Ele está entre nós. Marcos 16, 15 a 18 é considerado a grande comissão de Jesus Cristo. Diz o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. O que vai acontecer? Em meu nome. Nome de quem? Nome de quem? Nome de quem? Que nome é esse? É um nome de glória. Que nome é esse? Jesus! Oh, glória! É nesse nome. Vai fazer o quê? Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e é para pedir para ser curado? É para implorar para ser curado? Não. Ele está dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. É ordem. Está aqui, é uma ordem, não foi um conselho. É uma ordem dada por Jesus e nós temos que cumprir esta ordem. Se não está acontecendo, é porque está faltando isto aqui, que nós vamos ver agora, e infelizmente ali saiu claro. Não sei porquê, mas saiu o destaque que eu coloquei. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e recebeu a sua glória. Que glória é essa? A glória que estava sobre ele durante a sua estadia aqui na terra. A glória que ele recebeu do Pai para vir para cá, ele deixou para nós. Todo aquele poder, toda aquela autoridade que estava sobre Jesus, hoje está sobre você. Que é a igreja. E ele diz que... Para que ele deu isso? Para que nós sejamos um. Como ele e o Pai são um. João 17, de 22 ao 23, diz o seguinte, que é essa parte. Obrigado. E disse, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam o quê? Para que sejam o quê? Fala com força, para que seja o quê? Não é com uma vírgulazinha, não? Não tem aí um apóstrofo, um travessão, alguma coisa, uma vírgula, qualquer coisa, não? Para que sejamos o quê? Perfeitos em... Misericórdia. Para que sejamos o quê, queridos? Perfeitos em unidade. E o que vai acontecer depois? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Adianta fazer evangelização, sair por essas ruas todas aí, se nós não formos um? Adianta nós corrermos este mundo, ir para a África, ir para a Ásia, arriscar a vida na Coreia do Norte, se nós não formos um?
João é claríssimo, ele diz, oi, acorda aí. Que sejamos perfeitos em unidade. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia que ele foi enviado. Sabe por que o mundo não crê que Jesus foi enviado? É para falar? Era o que eu ia dizer, mas já que você falou. O pastor Nilo diz assim, é porque nós somos desunidos. E é uma grande verdade. Um dos grandes problemas que nós temos, nós queremos encher igreja, nós queremos igreja bonita, nós queremos igreja lotada, nós queremos igreja cheia. Mas a única maneira de nós conseguirmos isto, a única maneira de nós conseguirmos isto, é se nós formos um. Caso contrário, não há hipótese para ninguém. Jesus Cristo deixou a sua palavra e deixou também a sua igreja. Enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, e deu à igreja total poder e autoridade para ser e fazer a diferença aqui na terra. Infelizmente a igreja tem sido roubada nisto. Infelizmente a igreja tem permitido ser roubada nisto. E não tem consciência de que esta realidade é para nós hoje. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós temos total poder e autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo para fazermos a sua obra aqui na terra, fazermos as mesmas obras que Ele fez e fazermos ainda maiores do que aquelas que Ele fez. Mas essas obras só acontecerão se eu e você aprendermos a ser igreja, aprendermos o que é igreja e aprendermos a amar, a nos respeitar, a crer, a amar, perdoar, e aí então nós seremos a instituição mais poderosa na face da terra. Nós somos o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Quem segue Jesus jamais anda em trevas. Jamais estará em trevas. E onde a igreja chega, transformações acontecem. Atos 17:6 tem um versículo que eu gosto demais. Diz, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Diga comigo, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. Você é desses que têm alvoroçado o mundo. Onde você chega, você alvoroça o mundo. Você causa tumulto. Você causa diferença. Você causa incômodo. O crente causa incômodo. O crente causa incômodo. Você tem causado? O que acontece quando a igreja chega? Essa igreja aqui, igreja local aqui do Parque América, é testemunha dessa verdade. Vidas são transformadas, criminalidade diminui até finda, diminui a venda de bebida alcoólica, provoca fechamento de bares e etc. Promiscuidade diminui, bruxaria e feitiçaria perdem força, altera os usos e costumes, impacta a sociedade local, impacta governos. Essa igreja, quando chegou nesse lugar, fez tudo isso. Impactou essa região aqui toda. Quem conheceu isso aqui na década de 80, que era barro, 70, que pisava barro aqui, olha a prosperidade que veio para esse lugar. Tenta comprar uma casa aqui agora. Tenta comprar uma casa aqui. Chega lá com 50 mil reais e vê se compra uma casa. Vai alugar uma casa por R$1.000 aqui para ver se encontra. Quando essa igreja chegou aqui nesse lugar, não havia nada disso.
Comprava-se terreno barato e ninguém queria. Esta igreja, parte do corpo de Cristo, fez total diferença nesse lugar. E a promessa é de que o que virá para frente é muito maior do que aquilo que já aconteceu. E depende de você ajudar. Pastor Samuel está assumindo esta responsabilidade. Depende de eu e você estar ao lado dele como Uri e Arão, levantando as mãos dele. Quem está disposto a fazer isso? Erga a tua mão aí se você está disposto. Erga as duas mãos. Eu estou disposto a ajudar esse homem de Deus. Eu estou disposto. Porque não é fácil, não. Substituir o pastor Dirceu? Não é fácil, não. Quem anda do lado dele sabe as pauladas que a gente toma. Quem já viajou com ele sabe que não é fácil. Não é pera doce, não. Ele leva tudo assim como quem... A gente olha para ele assim, ele fala assim. Para ele tudo é fácil, né? É porque a intimidade que ele tem com Deus, o acordo que ele tem com Deus, a aliança que ele tem com Deus, é algo poderosíssimo. E a gente que não é bobo nem nada, agarra na hora do vestido do judeu e vamos atrás dele. A gente não é bobo nem nada, agarra ali naquela orla. Olhe, eu vou terminar com o seguinte. Nós temos um grande exemplo de igreja a ser seguido. Que é a igreja de Atos, descrita em Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando sobre amor, sobre unidade. Mês que vem será sobre perdão. Mas quando nós olhamos para essa igreja de Atos, nós vemos a expressão da unidade, nós vemos o fruto do amor de Deus na vida daqueles irmãos. E para mim é um modelo a ser seguido, é um modelo a ser buscado, é um modelo a ser executado. Porque Atos 2, 42 a 46 diz o seguinte: e perseveravam unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em... Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Exatamente. Deus salvava pela comunhão que eles tinham. A comunhão era tão... Há uns anos atrás eu estava em Portugal. A igreja que eu participava, lá em Portugal não tinha salvações. E eu em Angola eu tinha salvações. Em Portugal não tinha. E eu perguntei, Senhor, o que se passa? E o Senhor foi claríssimo comigo. Disse o seguinte: eu não vou mandar pessoas para cá para ser igual a eles. Por quê? Porque eles estavam endurecidos, contrários ao Evangelho. Enquanto nós em África vivíamos o Evangelho, lá no meio da riqueza, em Portugal, eles estavam vivendo de qualquer maneira. E o Senhor, eu não vou mandar pessoas para ficar igual a eles. Então, se nós quisermos encher este lugar, se nós quisermos ver a nossa família, os nossos amigos, ocupando todos esses bancos aqui, nós temos que andar em amor, andar em unidade. Caso contrário, todo o nosso trabalho será em vão. É preciso cura. Eu vou terminar com isto. Havia um homem de Deus, já faleceu há uns 3 anos atrás, chamado Birajara Crespo. E esse homem de Deus escreveu algo que me impactou naquela altura, acerca da igreja. E ele disse o seguinte, se você me permita ler. A igreja de Jesus Cristo foi fundada pelo Espírito Santo no Pentecostes. Só existe uma igreja espalhada por todos os lugares do planeta. O que fazemos é escolher novos lugares onde esta mesma igreja se reúne. Pode ser um prédio, casa de família, praça, caverna, barraca, loja, hotel, presídio, escola e etc.
Não temos autoridade para iniciar uma nova igreja, mas para expandir aquela que já existe. O nome da organização, criada para expandir o corpo, pode ser exibido em placas, camisas, logotipos, cartazes, listas telefônicas e sites de busca. O que não significa necessariamente que nos lugares indicados por estas placas se reúna uma igreja autêntica. Sua autenticidade não é reconhecida em cartório. A única marca da igreja precisa ser gravada em nossos corações. É Cristo em nós, e não em prédios, placas e lugares. Cristo em nós transforma um grupo em um pedaço do corpo de Cristo. Procure Cristo no coração de um ajuntamento de pessoas e você encontrará a igreja dele. Por que isso é importante falar? Porque há uma coisa que se chama rebelião. E quando a rebelião acontece, as pessoas que saem da igreja ou da congregação local e formam uma outra, elas começam a convidar os irmãos para dizer, vamos para lá que lá é melhor. Vamos para lá que lá é melhor. Lá é que está a dar, lá é que está a funcionar. E muitas vezes as pessoas vão atrás dessa conversa e acabam se dando mal. Por quê? Porque a igreja ela não cresce através de divisão e nem de subtração. A igreja ela cresce através de multiplicação e de adição. E esta multiplicação e esta adição, ela só acontece se eu e você somos um em Cristo Jesus. Se eu e você defendemos a congregação que nós estamos. Por que é importante a gente compreender o que é a igreja? E eu espero que pelo Espírito de Deus você tenha compreendido isso. Porque muita gente acha que o verde do vizinho é melhor do que o nosso. O pasto do vizinho, a grama é mais gostosa do que a nossa. O que se fala lá é mais agradável do que aqui. O que se canta lá é mais agradável do que se canta aqui. Aí eu pergunto a você, será que é mesmo? Você conhece o pastor de lá? Você já foi na casa dele? Você tem a liberdade de convidar o pastor Samuel, pastor Dirceu, pastor Nilo, de ir à sua casa para comer um pãozinho com você com mortadela? Tomar um cafezinho? Ou o pastor de lá é muito ocupado e ele não tem tempo para as ovelhas? Você precisa pensar nisso, queridos. Às vezes a gente olha para o campo dos outros e acha que é muito melhor. Aí eu faço um desafio a você. Que tal a gente fazer aqui do nosso relvado o melhor do que qualquer outro lugar? Que tal? Eu faço um desafio a você. Que tal nós nos ajuntarmos, nos unirmos com o pastor Samuel e fazermos este aqui o melhor lugar de toda esta região? O que é que você me diz? O que é que você me diz? Ih, que amém fraco. Jesus vai voltar e você está amém. Vamos juntar ou não? Vamos fazer funcionar esse negócio? Vamos ser uns com os outros? Vamos andar em amor? Vamos nos perdoar uns aos outros? Vamos tomar a decisão de crer na palavra de Deus, de amar e de perdoar? Diga, eu tomo a decisão de crer, amar e perdoar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus trata do eu para sermos nós. O Senhor Jesus trata do eu para sermos nós. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Ninguém isoladamente é o corpo, mas juntos somos o corpo. Uma brasa isolada, como eu já falei, ela vai aguentar um tempo, mas ela vai apagar. Ela vai morrer. Por quê? Porque ela está fora do fogo. Você pode, hoje em dia com a internet, as pessoas dizem, eu vou ficar em casa, eu estou no meio do fogo. Eu estou no meio do fogo, está nada. Logo, logo a tua brasa vai apagar. Logo, logo a tua brasa vai apagar. Se você não estiver no meio do povo de Deus. Então diga, eu decido, eu tomo uma decisão. Eu vou crer na palavra de Deus. Creio na palavra de Deus que eu leio. Creio na palavra de Deus que é pregada nesse lugar. E eu decido, porque eu creio nesta palavra. Eu decido amar o meu irmão.
Eu decido perdoar o meu irmão. Eu decido ser um com ele. E eu não vou permitir que nenhuma semente de discórdia, que nada, mesmo nada, venha interferir na nossa comunhão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Samuel.